Greve popular mais intervenção militar. É uma equação absurda. A greve dos caminhoneiros é um ato extremamente válido. Não considero lockout, sendo que a grande mídia veemente se opõe à causa. É claro que o interesse dos donos de transportadoras existe, mas dos trabalhadores em geral também, devido ao preço do combustível, por exemplo. Entretanto, o discurso não se deve limitar a isso, e sim exigir reformas estruturais, como os petroleiros estão fazendo. Ao exporem a política antinacional de Pedro Parente e o subaproveitamento das refinarias, o que gera um contrassenso estrutural e lucrativo a nossos algozes. Além dos impostos sobre o preço da gasolina, confirmam a inépcia de um Estado colonial e descompromissado com o bem-estar de seu povo. A política adotada na Petrobras desde o ano passado advoga pela não obrigatoriedade de interferência no valor do combustível. Ou seja, as leis de mercado o determinariam. Logo, se o dólar sobe, o preço pago também. Dentro dessa dinâmica, a incongruência estrutural apontada pela greve dos petroleiros reside no fato de exportarmos petróleo bruto, nafta, enquanto compramos petróleo refinado com alto valor agregado. Isso é aparentemente ilógico aos olhos de um cidadão brasileiro comum, pagador de imposto, preocupado. No entanto, a contradição caríssima é bem pensada, arquitetada e lucrativa àqueles que almejam usurpar as riquezas das próximas gerações. Há transnacionais de mineração e de petróleo, no caso, que são ligadas umbilicalmente aos países de origem, dentre eles os Estados Unidos, é claro. Inclusive, quando temos refinarias de petróleo abundante em pleno solo alviverde, como então podemos permitir uma aberração tamanha? Perguntemos aos parasitas do baronato especulativo, rentistas, políticos entreguistas e demais setores reacionários que trabalham em prol da experiência neoliberal e da subserviência incondicional aos yankees. Ao tomar consciência dessa situação, mantida às custas de suor e sangue, é extremamente hipócrita, desonesto e repugnante por parte da mídia corporativa culpar os grevistas pelo caos social, ao qual o governo golpista se manteve negligente e pusilânime. Sem contar que esses mesmos que atribuem à greve o aprofundamento da crise perdoaram de maneira subreptícia os bancos, os conglomerados nutridos na era Lula e produtores rurais. Mencionemos em consonância que se acobertou o genocídio ambiental da Samarco e da Hidro. Assim, a culpa será mesmo nossa? E a pior notícia é que nós pagamos por todo o ocorrido, seja mediante arroxo, impostos injustos, cortes de verba a vitais serviços públicos, perda de direitos fundamentais e, seja por repressão policial, a manifestações questionadoras do status quo. Em suma, discordo de 2 pontos relativos à atuação dos caminhoneiros. Primeiro, a baixa politização e, segundo, consequente apreço por intervenção militar. Antes de esmiuçar, digo de antemão que não culpo os caminhoneiros por tomarem tais posições rasas, porque a educação libertadora, que propulsiona o senso crítico, debate, formação da consciência nacionalista e transgressora, foi negada pelo Estado ao longo da história. O fenômeno deseducador se manteve vívido na própria ditadura militar e continuado pelos governos, fato que explica essa geração consumista e alienada, sobretudo de jovens, que ora se refugia em utopias acadêmicas, seja socialista, seja liberal, ora sentem saudades de tempos duros que não viveram.
Enfim, vamos logo às provocações. Ao criticar as pautas rasas, quero dizer que não basta pedir a redução do preço da gasolina, pois existe uma superestrutura que sustenta os riscos de alta, conforme elenquei. E outra, caso o governo reduza o preço, os impostos serão colocados de outras formas, por exemplo, serão colocados sobre os alimentos, gerando alta neles. Eis o porquê de ter exaltado eu a pauta dos petroleiros, que é fundamental, não somente para resolver de forma pragmática a questão do combustível caríssimo, mas também para interesse nacional a longo prazo. Então significa que a greve dos caminhoneiros deve ser desprezada em detrimento dos petroleiros? Claro que não. Deve haver uma adesão mútua das pautas concernentes à vida de todos, em especial de nossos filhos e netos, gerações futuras. Para efetivar tal proveitosa cooperação, é necessário tocar na outra ferida purulenta, a da intervenção militar. Esta reflete um ranço reacionário e elitista, que não reflete a realidade de trabalho dos caminhoneiros da maioria dos brasileiros. Todavia, voltemos à questão de educação, de conhecer a própria história e a realidade de forma profunda e crítica, atrelada à geopolítica, para além da emergente colônia Brasil. Por que menciono de novo educação? Porque a falta dela leva cidadãos pobres a apoiarem a referida medida. Um exemplo da incoerência é um manifestante clamar por intervenção militar quando ele tem seu direito à liberdade de expressão assegurado. Já pensou em fazer o inverso? Pedir liberdade em plenos anos de chumbo, que para a elite era ano de ouro? Mas é apenas intervenção para colocar ordem na casa, não quero ditadura, muitos dizem. Então, aí mora o perigo, porque em 64 se afirmava o mesmo sobre o fantasma, sobre a falsa bandeira de perigo vermelho, importado dos Estados Unidos em plena Guerra Fria. Essa mentalidade, esse anticomunismo podre, visceral, haja vista que a colônia tende sempre a imitar os vícios ideológicos da metrópole. No tal contexto, então, havia a iminência de um governo nacionalista popular, que é o governo de João Goulart, cujas reformas de bases constituíam um passaporte para o desenvolvimento soberano. Por causa dessa relevância social, incomodou os mesmos interesses escusos e privilegiados, que financiaram tanto o golpe apoiado pela Marcha da Família com Deus sua liberdade, como outro golpe atual, apoiado pelos patos amarelos, seguindo a mesma pecuária política. Desse modo, atesta-se que existem semelhanças entre o contexto atual e o da década de 60, que é o quê? O aval dos norte-americanos, dos banqueiros, dos latifundiários e da Fiesp. Como então podemos dar oportunidade à repetição da história dantesca e da noite interminável de 21 anos, cujas trevas ainda sequelaram a sociedade civil brasileira em inúmeros aspectos? Ademais, é possível constatar o comprometimento do alto escalão do próprio exército com o continuismo entreguista, de manutenção do status quo tradicional, sobretudo quando estudamos a Operação Brother Sam, Operação Condor, que significa a mera atuação do Big Stick, a política do Big Stick na América Latina, que é o quintal dos Estados Unidos. Lembremos que os militares eram remanescentes do antigo partido UDN, União Democrática Nacional, que deu origem ao Arena, que era totalmente antinacionalista, liberal, ou melhor dizendo, liberaloide, defensora da abertura às multinacionais norte-americanas, concomitante à industrialização brasileira e aos boicotes a serviços estratégicos, sendo que o pró-álcool de Geisel foi permitido até certo ponto, conforme alega Bautista Vidal, ex-ministro do governo do tal general. Tendo em vista o arcabouço das velhas estruturas exploratórias do Estado, no que tange os episódios de militarismo no Brasil, caso houvesse uma intervenção, acredita mesmo que seria contra o governo Temer?
Acredita que deixariam o senhor realizar protestos de críticas ao governo vigente? Por que eles não atuaram contra o golpe descarado de 2016, o qual não foi contra Dilma, nem o PT, e sim contra a Vossa Senhoria, contra nós, devido ao alinhamento geopolítico a favor dos BRICS? Ah, mas os militares vão limpar o Congresso dos bandidos, né? Muitos dizem. Será? Por que não fizeram isso antes? Somente os comunistas, entre aspas, roubavam? E os oligarcas, tais qual ACM, Marco Maciel, as famílias, como a família Maia, Collor, Caiado, os Neves e outros. Ah, lembrei, eles estiveram por trás do golpe. Com isso, compatriotas, vejo a atuação do Exército como uma forma de barrar as reivindicações realmente populares. No caso, a intervenção pode talvez ocorrer se a população de fato radicalizar contra o Estado. Logo, a intervenção será de caráter reacionário, jamais revolucionário. Porque o Exército não é nacionalista, infelizmente. Não é à toa que os militares nacionalistas tiveram seus mandatos cassados ao longo dos atos institucionais. Para vocês verem aqui no Brasil, as pessoas que defendiam no jornal a campanha do petróleo é nosso, muitos foram presos. Os oficiais do Exército brasileiro, coronéis para cima, que defendiam a Petrobras, a criação da Petrobras, foram transferidos para a Amazônia. Por quê? Porque a direita brasileira dizia que a Petrobras era um instrumento dos comunistas, que deviam entregar o petróleo brasileiro aos americanos, que quem quer prejudicar os americanos é comunista. Então, uma quantidade enorme de oficiais brasileiros foram parar, né, pessoal, dando ordem unida para jiboia, para jacaré, para onça, para jaguatirica, perdido lá em Santarém, Manaus, ou seja lá o que for. Era assim o momento. Enfim, pensemos com racionalidade, com prudência acerca dos futuros rumos. Podemos talvez culminar em eleições indiretas, quem sabe? Com certeza privilegiarão o demônio mercado, né? Vamos dizer Deus mercado, mão invisível dele, que exige sacrifícios humanos, especialmente da periferia mundial. Ressalto, um povo que desconhece sua história está fadado a repeti-la, da mesma forma que ele poderá comprometer o futuro em prol de tentar salvar o presente, o qual nem sequer pertence a ele, e sim aos dirigentes de cartola, terno e alqueires improdutivos, a discursarem pela moral, bons costumes, família e Deus, com suas bocas sujas, pútridas, esvaindo hipocrisia. Não caiamos no engodo, aprofundemos as reivindicações, repensemos as convicções e tenhamos em mente que saber é poder. Melhor ainda, quando está nas mãos calejadas do povo. Intervenção popular já, e militar nunca mais.